Cavalo vi sua dona sendo humilhada todos os dias pelo seu marido ate que ele faz isso. Marina sentiu o prato de comida quente escorrer pelo seu rosto quando Carlos o jogou em sua direção. O molho de tomate queimava sua pele delicada, enquanto ela permanecia imóvel, com medo de qualquer reação que pudesse piorar ainda mais a situação. Era a terceira vez naquela semana que seu marido explodia por motivos que ela não conseguia compreender. "Você não presta para nada mesmo", gritou Carlos, sua voz ecoando pelo quintal da fazenda. "Nem uma comida decente consegue fazer direito." Marina, de cabelos loiros que agora estavam grudados no rosto pela comida derramada, fechou os olhos tentando conter as lágrimas. Aos 37 anos, ela já não se reconhecia mais na mulher que havia se casado com Carlos há 12 anos. Naquela época, ele parecia um homem diferente, gentil e carinhoso. Mas os anos de convivência revelaram uma face que ela jamais imaginou existir. Do outro lado do cercado, Trovão observava tudo com seus olhos escuros e inteligentes. O cavalo, castanho de pelagem brilhante, havia presenciado cenas como aquela inúmeras vezes nos últimos meses. Seus ouvidos se moviam nervosamente toda vez que Carlos elevava a voz contra Marina, como se o animal pudesse sentir a tensão e o sofrimento da mulher que cuidava dele todos os dias. "Vai limpar essa bagunça agora mesmo", ordenou Carlos, apontando para os pedaços de louça espalhados pelo chão de terra batida. "E depois vai cuidar desses cavalos malditos. Não sei por que ainda mantenho esses bichos inúteis aqui." Marina se abaixou lentamente, suas mãos tremendo enquanto recolhia os cacos de cerâmica. O vestido amarelo que usava, um dos poucos que ainda lhe serviam bem, agora estava manchado e sujo. Ela sentia os olhos de Trovão fixos nela, como se o animal tentasse lhe transmitir algum tipo de consolo. Carlos deu meia volta e entrou na casa, batendo a porta com tanta força que os outros cavalos no pasto se assustaram. Marina continuou recolhendo os pedaços, uma tarefa que se tornara rotineira demais em sua vida. Quando terminou, caminhou até a torneira próxima ao estábulo para lavar o rosto e tentar se recompor. A fazenda Santa Rita, localizada no interior de Minas Gerais, havia sido herança da família de Carlos. O lugar tinha potencial para ser próspero, com seus 20 alqueires de terra e instalações que um dia foram bem cuidadas. Mas, sob a administração de Carlos, tudo parecia estar se deteriorando lentamente, incluindo o casamento que Marina tanto tentava preservar. Trovão se aproximou da cerca que separava o pasto do quintal, estendendo seu pescoço na direção de Marina. Era um gesto que ele repetia sempre que a via chorando ou perturbada. Marina caminhou até ele, passando a mão em seu focinho macio. "Pelo menos você me entende, não é, meu amigo?" sussurrou ela, sua voz ainda embargada pela emoção. O cavalo emitiu um som suave, quase como se estivesse respondendo. Marina tinha certeza de que Trovão compreendia mais do que as pessoas imaginavam. Ele havia chegado à fazenda há 3 anos, um potro órfão que ela havia encontrado abandonado na estrada. Contra a vontade de Carlos, ela insistiu em cuidar do animal, e desde então havia desenvolvido uma conexão especial com ele. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Os dias seguintes trouxeram mais do mesmo padrão destrutivo. Carlos acordava de mau humor e encontrava motivos para criticar Marina. Gritava com ela por questões mínimas e depois desaparecia por horas, geralmente para beber no bar da cidade. Marina passava esse tempo cuidando dos cavalos, encontrando na companhia deles o único momento de paz em sua rotina sufocante. Na quinta-feira daquela semana, a situação escalou ainda mais. Carlos havia perdido dinheiro em uma aposta e chegou em casa completamente transtornado. Encontrou Marina no estábulo, escovando a crina de Trovão, uma atividade que ela fazia todas as tardes. "Quanto você gasta com ração para esses bichos?" perguntou ele, sua voz carregada de irritação. "O necessário para mantê-los saudáveis", respondeu Marina calmamente, tentando não provocá-lo. "Necessário?" Carlos riu de forma amarga. "Nada disso é necessário. Você desperdiça dinheiro com esses animais enquanto eu me mato trabalhando para sustentar esta casa."
Marina sabia que Carlos raramente trabalhava. Ele havia vendido a maior parte dos equipamentos da fazenda nos últimos anos e vivia principalmente dos aluguéis de algumas terras para vizinhos. Mas ela não ousava contradizê-lo quando ele estava naquele estado. Eu cuido da alimentação deles com o dinheiro que ganho vendendo os ovos das galinhas, explicou ela, se referindo ao pequeno negócio que havia desenvolvido por conta própria. Ovos de galinha não pagam conta, gritou Carlos, chutando um balde que estava próximo. O barulho alto fez todos os cavalos se agitarem nervosamente. Trovão, que estava sendo escovado por Marina, virou a cabeça na direção de Carlos e bufou alto, um som de clara irritação. O cavalo havia crescido muito nos últimos anos, tornando-se um animal imponente de quase 500 quilos. Até esse cavalo maldito está me desrespeitando agora, exclamou Carlos, pegando uma vara que estava encostada na parede. Marina sentiu o sangue gelar quando viu as intenções do marido. Carlos, não, ele não fez nada, protestou ela, colocando-se entre o homem e o animal. Saia da frente, Marina. Esse bicho precisa aprender quem manda aqui. Mas quando Carlos ergueu a vara para bater em Trovão, o cavalo fez algo inesperado. Ele se ergueu sobre as patas traseiras, relinchando alto e mostrando seus dentes. Era uma demonstração clara de que estava pronto para se defender e proteger Marina. Carlos recuou rapidamente, deixando cair a vara no chão. Trovão voltou a ficar em posição normal, mas manteve os olhos fixos no homem, como se estivesse avaliando se ele representava uma ameaça. Maldito animal, resmungou Carlos, afastando-se do estábulo. Um dia eu me livro desse cavalo de uma vez por todas. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente, e ela temia pelo que ele poderia fazer com Trovão. O cavalo havia se tornado sua única fonte de consolo naquela vida difícil, e a ideia de perdê-lo a desesperava. No dia seguinte, ela levantou mais cedo que o habitual para verificar se Trovão estava bem. Encontrou-o pastando tranquilamente, aparentemente sem ter sofrido nenhum mal durante a noite. Mas sua tranquilidade durou pouco. Carlos apareceu na cozinha segurando um jornal local e com uma expressão que Marina aprendeu a temer. Achei a solução para nossos problemas, disse ele, jogando o jornal sobre a mesa. Vou vender os cavalos. Todos eles. Marina sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Olhou para o anúncio que Carlos estava apontando. Um frigorífico da região estava comprando cavalos para abate. Carlos, você não pode fazer isso, disse ela, tentando manter a voz firme. Esses cavalos são saudáveis. Podem ser vendidos para pessoas que querem montá-los ou usá-los para trabalho. Frigorífico paga à vista e não faz pergunta, retrucou Carlos. Preciso de dinheiro rápido para quitar umas dívidas. Que dívidas? Perguntou Marina, embora temesse a resposta. Carlos desviou o olhar, um sinal claro de que havia se metido em problemas novamente. Isso não é da sua conta. Você só tem que aceitar minha decisão. Marina sentiu uma coragem que não experimentava há anos. Não vou deixar você fazer isso com Trovão, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua voz. Carlos a encarou com olhos frios. Você não vai deixar? Perguntou ele, sua voz perigosamente baixa. Quem você pensa que é para me dar ordens? Sou a mulher que cuidou desses animais todos esses anos, enquanto você só pensava em destruir tudo que tocava, respondeu Marina, sentindo uma força interior que havia esquecido que possuía. O rosto de Carlos ficou vermelho de raiva. Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira no processo. Você vai se arrepender de ter falado isso comigo, ameaçou ele, saindo da cozinha com passos pesados. Marina ficou sozinha, tremendo não de medo, mas de uma mistura de terror e determinação. Pela primeira vez em anos, havia confrontado Carlos diretamente. Sabia que as consequências viriam, mas não podia permitir que ele machucasse Trovão. Naquela tarde, enquanto cuidava dos cavalos, Marina notou que Trovão estava mais atento que o normal. O animal parecia sentir a tensão no ar e permanecia próximo a ela, como se estivesse oferecendo proteção. O que vamos fazer, meu amigo? Perguntou ela, acariciando o pescoço do cavalo. Ele está determinado a nos machucar. Trovão. Encostou sua cabeça no ombro dela, um gesto de carinho que sempre a consolava. Marina abraçou o pescoço do animal,
permitindo-se chorar livremente pela primeira vez naquele dia. Quando Carlos retornou no final da tarde, estava visivelmente embriagado. Trazia consigo 2 homens que Marina não conhecia, ambos com aparência rude e roupas sujas de trabalho. "São esses os cavalos", disse Carlos, apontando para o pasto onde Trovão e os outros 4 animais pastavam. "Parecem estar em boa forma", comentou um dos homens, avaliando os animais com um olhar profissional. "Principalmente aquele castanho grande." Marina sentiu o estômago revirar quando percebeu que estavam falando sobre Trovão. "Podemos levar todos amanhã de manhã", disse o outro homem. "O pagamento é feito na hora da retirada." "Perfeito", concordou Carlos, selando o acordo com um aperto de mãos. Marina assistiu à cena de longe, sentindo-se completamente impotente. Quando os homens partiram, ela se aproximou de Carlos. "Por favor", implorou ela, sua orgulhosa resistência se dissolvendo diante da iminência da perda. "Venda-os, outros, mas deixe Trovão comigo. Eu prometo encontrar uma forma de pagar por ele." Carlos riu de forma cruel. "Com que dinheiro? O que você ganha vendendo uns ovos miseráveis?" Zombou ele. "Além disso, já está decidido. Amanhã todos eles vão embora." Naquela noite foi a mais longa da vida de Marina. Ela passou horas no estábulo, na companhia de Trovão, tentando encontrar uma solução que parecia impossível. Não tinha dinheiro suficiente para comprar o cavalo de Carlos, não tinha parentes para quem pudesse pedir ajuda e não conhecia ninguém na região que pudesse intervir em sua situação. Trovão parecia sentir que algo estava errado. Ele se mantinha inquieto, caminhando nervosamente pelo pequeno espaço do estábulo e bufando ocasionalmente. Marina tentava acalmá-lo, mas sabia que suas próprias emoções estavam afetando o animal. "Sinto muito, meu amigo", sussurrou ela, acariciando sua crina. "Eu tentei proteger você, mas não consegui." Quando o sol começou a nascer, Marina ouviu o barulho de um caminhão se aproximando da fazenda. Seu coração disparou quando percebeu que os homens haviam chegado para buscar os cavalos. Carlos saiu de casa e caminhou diretamente para o pasto, sem nem olhar para Marina. Os 2 homens do dia anterior desceram do caminhão e começaram a preparar as cordas e rampas necessárias para o transporte dos animais. "Vamos começar com aquele castanho grande", disse um deles, apontando para Trovão. Marina sentiu as pernas bambearem. Ela havia passado a noite inteira pensando em uma forma de evitar aquilo, mas não conseguira encontrar nenhuma solução viável. Carlos entrou no pasto com uma corda, se dirigindo diretamente para Trovão. Mas quando tentou colocar a corda no pescoço do cavalo, o animal recuou rapidamente, claramente agitado. "Vem aqui, seu maldito!" resmungou Carlos, tentando novamente. Trovão continuou recuando, seus olhos fixos em Carlos com clara desconfiança. O cavalo havia aprendido a identificar as intenções hostis do homem. "Precisa de ajuda?" perguntou um dos compradores. "Não, eu consigo", respondeu Carlos irritado. Mas a cada tentativa, Trovão se mostrava mais resistente. O cavalo saltava para longe sempre que Carlos se aproximava, frustrando completamente os esforços do homem. Marina observava a cena com o coração partido. Podia ver que Trovão estava lutando contra o inevitável, mas sabia que, eventualmente, eles conseguiriam subjugá-lo. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Quando Carlos finalmente conseguiu colocar a corda em volta do pescoço de Trovão e começou a puxá-lo em direção ao caminhão, o cavalo plantou firmemente as 4 patas no chão e se recusou a se mover. "Anda logo!" gritou Carlos, puxando a corda com mais força. Mas Trovão permaneceu imóvel como uma estátua. Por mais que Carlos puxasse, o animal simplesmente não se movia. Era como se ele soubesse exatamente para onde aquela corda o estava levando. "Esse cavalo é teimoso mesmo", comentou um dos compradores. "Vamos ter que usar métodos mais persuasivos." O homem foi até o caminhão e voltou com uma vara longa. Marina sentiu pânico ao perceber suas intenções. "Não!" gritou ela, correndo para o pasto. "Não machuquem ele." "Saia daqui, Marina", ordenou Carlos. "Isso não é problema seu." Mas quando o comprador ergueu a vara para bater em Trovão, algo inacreditável aconteceu. O cavalo se ergueu sobre as patas traseiras, relinchando. Alto e com uma força impressionante,
Puxou a corda das mãos de Carlos, fazendo o homem cair de costas no chão. Trovão correu direto para Marina, posicionando-se entre ela e os 3 homens, como um guarda-costas gigante e determinado. Seus olhos brilhavam com uma inteligência e determinação que deixaram todos momentaneamente paralisados. "Esse cavalo é perigoso", exclamou um dos compradores. "Não vamos conseguir carregá-lo assim." Carlos se levantou do chão, furioso e humilhado. "Ele nunca fez isso antes", resmungou, tentando se recompor. "Olhas, amigo", disse o outro comprador. "A gente não tem tempo para ficar lutando com um animal rebelde. Ou você controla esse bicho, ou a gente leva só os outros 4. Carlos olhou para Trovão, que permanecia protetor ao lado de Marina, e depois para os compradores. Estava claramente dividido entre sua necessidade do dinheiro e sua raiva pela humilhação pública. "Me deem mais alguns minutos", pediu ele. "Vou buscar um sedativo que tenho guardado." Marina sentiu o desespero aumentar. Se Carlos sedasse Trovão, o cavalo não teria como resistir. "Carlos, por favor", implorou ela mais uma vez. "Eu imploro, não faça isso com ele." "Chega de drama, Marina", gritou Carlos. "Esse cavalo vai embora hoje, nem que eu tenha que carregá-lo." Desmaiado. Ele caminhou em direção à casa para buscar o sedativo, deixando Marina sozinha com os compradores e Trovão. O cavalo permanecia tenso, claramente percebendo que o perigo ainda não havia passado. Foi nesse momento que Marina tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ela subiu nas costas de Trovão, algo que raramente fazia, e sussurrou em seu ouvido: "Vamos embora daqui, meu amigo, agora." Trovão pareceu entender perfeitamente. Sem hesitação, ele saiu em disparada pelo portão da fazenda, levando Marina consigo. Os 2 compradores gritaram, alertando Carlos, que saiu correndo da casa, ainda segurando o frasco de sedativo. "Voltem aqui", berrou ele, mas Marina e Trovão já estavam longe, galopando pela estrada de terra que levava à cidade. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Marina nunca havia cavalgado tão rápido em sua vida. Trovão corria com uma determinação que parecia alimentada por anos de proteção silenciosa. O vento fustigava seu rosto, secando as lágrimas que não paravam de escorrer. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia livre. Eles cavalgaram por quase 1 hora antes que Trovão diminuísse o ritmo. Marina não tinha ideia de onde estavam ou para onde iriam. Havia agido por impulso, movida pelo desespero de proteger o animal que se tornara sua única fonte de consolo. Pararam em uma mata próxima a um riacho, onde Trovão podia beber água e descansar. Marina desceu de suas costas com as pernas trêmulas, a realidade da situação começando a pesar sobre ela. Havia fugido de casa com apenas a roupa do corpo, sem dinheiro, sem documentos, sem destino. "O que fizemos, Trovão?", murmurou ela, acariciando o pescoço suado do cavalo. "Como vamos sobreviver agora?" Trovão bebeu água calmamente, como se não estivesse preocupado com essas questões práticas. Para ele, estar livre com Marina parecia ser suficiente. Marina sentou-se em uma pedra próxima ao riacho, tentando organizar seus pensamentos. Sabia que Carlos provavelmente já estava procurando por eles, e não tinha ilusões sobre sua reação quando os encontrasse, mas também sabia que não podia voltar. Não depois de ter finalmente tomado uma atitude. O som de cascos na estrada fez seu coração disparar. Ela se escondeu atrás de uma árvore, puxando o Trovão consigo, e observou um homem passar montado em um cavalo preto. Felizmente ele não os viu e continuou seu caminho. Quando o perigo passou, Marina percebeu que não podiam ficar escondidos na mata para sempre. Precisavam encontrar abrigo e, principalmente, ela precisava pensar em um plano. Lembrou-se de Dona Irene, uma senhora idosa que morava sozinha em uma pequena propriedade a alguns quilômetros da fazenda. Marina havia conhecido a mulher anos atrás, quando Carlos ainda permitia que ela fizesse visitas sociais na região. Dona Irene sempre fora gentil com ela e havia comentado várias vezes como admirava a forma carinhosa com que Marina tratava os animais. Era um risco, mas talvez fosse sua única opção. Eles cavalgaram lentamente em direção à propriedade de Dona Irene,
evitando as estradas principais e se mantendo próximos à vegetação densa. Marina rezava para que a mulher ainda morasse no mesmo lugar e estivesse disposta a ajudá-la. A pequena casa de Dona Irene apareceu no final da tarde, aninhada entre mangueiras e um jardim bem cuidado. Marina hesitou por alguns minutos antes de se aproximar, ensaiando mentalmente o que diria. Dona Irene estava no quintal, alimentando suas galinhas quando viu Marina se aproximar montada em Trovão. A senhora idosa, de cabelos completamente brancos e rosto marcado pelo tempo, pareceu surpresa, mas não assustada. "Marina, minha filha!" exclamou ela, largando o balde de milho. "Que surpresa te ver aqui!" Marina desmontou de Trovão e se aproximou da senhora, tentando controlar a emoção. "Dona Irene, eu preciso de ajuda", conseguiu dizer, sua voz falhando. A mulher mais velha observou o estado emocional de Marina e depois olhou para Trovão, que permanecia calmo, mas alerta. "O que aconteceu, minha querida?" perguntou Dona Irene com gentileza. Marina contou toda a história, desde as humilhações constantes de Carlos até a tentativa de vender Trovão para o abate. Dona Irene escutou em silêncio, seu rosto revelando crescente indignação. "Aquele homem sempre foi um bruto", comentou ela quando Marina terminou. "Eu sabia que um dia você iria precisar sair de lá. Eu não tenho para onde ir", admitiu Marina. "E não posso deixar Trovão. Ele me protegeu tantas vezes." Dona Irene olhou para o cavalo, que pastava tranquilamente em seu jardim. "Vocês podem ficar aqui esta noite", ofereceu ela. "Mas você precisa entender que Carlos vai procurar por vocês. Ele não vai desistir facilmente, especialmente depois de ter sido humilhado na frente daqueles homens." Marina assentiu, sabendo que a mulher estava certa. "Eu sei. Só preciso de um tempo para pensar em um plano mais permanente." Naquela noite, Marina dormiu em um pequeno quarto de hóspedes na casa de Dona Irene, enquanto Trovão ficou no pequeno curral junto com os 2 cavalos da proprietária. Pela primeira vez em meses, Marina conseguiu dormir sem medo de ser acordada por gritos ou violência. Mas sua paz durou pouco. Na manhã seguinte, Dona Irene a acordou com urgência. "Marina, levanta rápido", sussurrou ela. "Carlos está aqui fora com 2 homens. Eles estão procurando por você e pelo cavalo." Marina sentiu o sangue gelar. Levantou-se rapidamente e olhou pela janela. Carlos estava conversando com Dona Irene no quintal, sua postura e gestos claramente agressivos. Ela não conseguia ouvir o que estavam dizendo, mas podia imaginar. "Ele disse que você roubou o cavalo dele", informou Dona Irene quando voltou para dentro de casa. "Ameaçou chamar a polícia se eu não entregasse vocês. Eu sinto muito por ter trazido problemas para a senhora", disse Marina, se sentindo culpada por envolver a bondosa senhora idosa em sua situação. "Não se preocupe comigo, minha filha", respondeu Dona Irene com determinação. "Eu disse a ele que vocês não estavam aqui e que ele deveria procurar em outro lugar. Ele acreditou? Por enquanto. Mas tenho certeza de que ele vai voltar, talvez com ajuda oficial", explicou Dona Irene. "Você precisa sair daqui antes que isso aconteça." Marina assentiu, sabendo que a mulher estava certa. Não podia colocar Dona Irene em risco por mais tempo. "Onde posso ir?" perguntou ela, sentindo-se perdida. Dona Irene refletiu por alguns momentos. "Eu tenho uma prima que mora em 3 Corações", disse ela finalmente. "É longe daqui, e ela tem uma pequena pousada rural. Talvez possa esconder vocês por alguns dias, enquanto você decide o que fazer. Era melhor que nada." Marina agradeceu profusamente e se preparou para partir novamente. Dona Irene lhe deu algumas provisões e dinheiro suficiente para a viagem, além de escrever uma carta de apresentação para sua prima. "Como vou conseguir chegar lá, montada em Trovão?" perguntou Marina, preocupada com a distância. "Eu tenho um trailer pequeno que uso para transportar meus cavalos", ofereceu Dona Irene. "Posso levar vocês até a rodoviária de uma cidade próxima, onde vocês podem pegar um transporte." O plano parecia viável, mas Marina estava preocupada em como transportar Trovão em um ônibus ou similar. "Minha prima tem contatos com transportadores de animais", explicou Dona Irene, como se lesse seus pensamentos. "Ela pode arranjar uma forma de levar Trovão com segurança."
Enquanto se preparavam para partir, Marina não conseguia parar de olhar para trás, temendo ver Carlos aparecendo a qualquer momento. Trovão parecia calmo, mas ela notou que seus ouvidos se moviam constantemente, como se ele também estivesse alerta para possíveis perigos. A viagem até a rodoviária transcorreu sem problemas. Dona Irene conhecia estradas secundárias que reduziam as chances de encontrarem Carlos. Quando chegaram ao destino, ela ajudou Marina a fazer contato com sua prima por telefone. Dona Rosa disse que pode receber vocês, informou Dona Irene após a ligação. Ela vai providenciar o transporte para Trovão também. Marina se despediu da mulher mais velha com lágrimas nos olhos, agradecendo imensamente por sua bondade. Você é uma boa pessoa, Marina, disse Dona Irene, abraçando-a afetuosamente. Não deixe ninguém convencer você do contrário, e cuide bem desse cavalo especial. A viagem para Três Corações foi longa e cansativa. Marina viajou de ônibus, enquanto Trovão foi transportado em um caminhão especializado. Durante todo o trajeto, ela se preocupava com o bem-estar do animal e com o que encontraria no destino. Dona Rosa, prima de Dona Irene, era uma mulher de meia idade com energia contagiante e um sorriso caloroso. Sua pousada rural, chamada Recanto da Paz, era um lugar encantador com chalés espalhados por uma propriedade verde e bem cuidada. Bem-vinda, minha querida, disse Dona Rosa quando Marina chegou. Irene me contou sua situação e você pode ficar aqui o tempo que precisar. Eu não tenho como pagar pela hospedagem, admitiu Marina constrangida. Quem falou em pagamento? Rebateu Dona Rosa. Você pode ajudar com os trabalhos da pousada. Tenho certeza de que com sua experiência com cavalos, você será muito útil aqui. Trovão chegou algumas horas depois, aparentemente bem após a viagem. Marina o levou para o pasto onde ficavam os cavalos da pousada e ele se adaptou rapidamente ao novo ambiente. Por alguns dias, Marina se sentiu segura e esperançosa. Ajudava Dona Rosa com os hóspedes, cuidava dos cavalos e, pela primeira vez em anos, podia dormir sem medo. Trovão parecia feliz também, fazendo amizade com os outros animais da propriedade. Mas a sensação de segurança foi quebrada na quarta-feira da segunda semana. Marina estava limpando um dos chalés quando viu um carro conhecido estacionando na entrada da pousada. Seu sangue gelou quando reconheceu Carlos descendo do veículo, acompanhado por dois homens que ela não conhecia. Ela se escondeu atrás de uma janela e observou Carlos conversando com Dona Rosa na recepção. Mesmo à distância, podia ver que a conversa estava ficando tensa. Alguns minutos depois, Dona Rosa entrou apressadamente no chalé onde Marina estava escondida. Ele está aqui, disse ela sem precisar especificar de quem estava falando, e trouxe o que parece ser um oficial de justiça e um veterinário. Um veterinário? Perguntou Marina, confusa. Ele está alegando que o cavalo foi roubado e precisa ser examinado para confirmar a propriedade, explicou Dona Rosa. Tem documentos que aparentemente provam que Trovão é dele legalmente. Marina sentiu o mundo desabar ao seu redor. Claro que Carlos tinha documentos provando que Trovão era dele. Legalmente, ela não tinha nenhum direito sobre o animal. O que vou fazer? Murmurou ela, entrando em pânico. Por enquanto, esconda-se, instruiu Dona Rosa. Eu vou tentar ganhar tempo, mas não posso impedir que eles levem o cavalo se realmente tem autorização legal. Marina assistiu da janela enquanto os três homens caminhavam em direção ao pasto onde Trovão estava pastando com os outros cavalos. O animal imediatamente percebeu a presença de Carlos e ficou visivelmente agitado. O veterinário se aproximou de Trovão com cautela, tentando examiná-lo, mas o cavalo se recusava a ficar parado. Era óbvio que ele reconhecia Carlos e não queria ter nada a ver com ele. Esse é definitivamente o animal descrito nos documentos, ouviu Marina o veterinário dizer. Macho, castanho, aproximadamente 6 anos, com uma pequena cicatriz na pata dianteira esquerda. Marina conhecia bem aquela cicatriz. Trovão havia se machucado quando era potro, e ela mesma havia cuidado do ferimento. O oficial de justiça se aproximou de Dona Rosa e lhe entregou alguns papéis. Senhora, estes documentos me autorizam a apreender o animal em questão, disse ele formalmente. Onde está a mulher que o trouxe? Ela não está aqui no momento, mentiu Dona Rosa corajosamente. Carlos olhou ao redor com suspeita.
claramente não acreditando na resposta. Ela tem que estar por aqui, resmungou ele. Aquela mulher não tem para onde ir. Marina sentiu uma mistura de gratidão pela coragem de Dona Rosa e desespero por sua situação desesperadora. Estava novamente sem opções, assistindo impotente, enquanto Carlos se preparava para levar Trovão embora. Mas quando tentaram colocar uma corda em Trovão para levá-lo até o trailer que haviam trazido, o cavalo reagiu de forma ainda mais violenta que da primeira vez. Ele correu pelo pasto, recusando-se a deixar qualquer um se aproximar. Esse animal está claramente estressado, observou o veterinário. Talvez seja melhor sedá-lo para o transporte. Façam o que for necessário, ordenou Carlos impaciente. Só quero levar minha propriedade de volta. Marina não conseguiu mais ficar escondida. Vendo que Trovão seria novamente sedado e levado à força, ela saiu correndo do chalé em direção ao pasto. Parem, gritou ela, chamando a atenção de todos. Vocês estão assustando ele. Carlos sorriu maliciosamente quando a viu. Finalmente apareceu, disse ele com satisfação. Achei que ia ficar se escondendo para sempre. Marina ignorou o marido e foi direto para Trovão, que imediatamente se acalmou em sua presença. Por favor, disse ela ao oficial de justiça. Deixem-me pelo menos me despedir dele adequadamente antes de levá-lo embora. O oficial, um homem de meia idade com expressão compassiva, assentiu. Alguns minutos apenas, concedeu ele. Marina abraçou o pescoço de Trovão, sussurrando palavras de carinho em seu ouvido. O cavalo permanecia calmo, como se entendesse que aquele era um momento de despedida. Obrigada por tudo, meu amigo, murmurou ela, tentando controlar as lágrimas. Você foi o melhor companheiro que eu poderia ter pedido. Trovão encostou sua cabeça no ombro dela, um gesto que havia se tornado familiar entre eles ao longo dos anos. Foi quando algo inesperado aconteceu. Dona Rosa se aproximou do grupo com um telefone celular na mão. Sinto muito interromper, disse ela, dirigindo-se ao oficial de justiça. Mas acabei de receber uma ligação muito interessante. Todos olharam para ela com curiosidade. Era de um advogado da cidade, Dr. Marcos Pereira, continuou Dona Rosa. Ele disse que está representando Marina em uma ação de separação judicial e que tem uma liminar impedindo que qualquer bem do casal seja removido até que a divisão dos bens seja decidida em tribunal. Carlos empalideceu visivelmente. Isso é mentira, protestou ele. Ela não tem dinheiro para contratar advogado. O doutor Pereira disse que está trabalhando pro bono no caso, explicou Dona Rosa calmamente. E que os papéis da liminar estão a caminho. Marina estava confusa. Ela não havia contratado nenhum advogado e certamente não conhecia ninguém chamado Dr. Marcos Pereira. O oficial de justiça pareceu incerto sobre como proceder. Se realmente existe uma liminar judicial, eu não posso remover o animal até que a situação seja esclarecida, disse ele a Carlos. Mas eu tenho documentos, insistiu Carlos acenando com os papéis que provavam sua propriedade sobre Trovão. Os documentos provam propriedade, mas uma liminar judicial tem precedência, explicou o oficial. Vou ter que aguardar a chegada dos papéis mencionados pela senhora. Carlos estava furioso, mas não tinha escolha senão esperar. Ele passou a próxima hora caminhando nervosamente pelo pátio da pousada, claramente contrariado com o desenvolvimento inesperado. Marina aproveitou esse tempo para tentar entender o que estava acontecendo. Ela se aproximou de Dona Rosa quando conseguiu um momento a sós. Quem é esse Dr. Marcos Pereira? Perguntou ela. Eu não contratei nenhum advogado. Dona Rosa sorriu misteriosamente. Ele é filho de uma amiga minha da cidade, explicou ela. Quando liguei para ela contando sua situação, ela ficou indignada e convenceu o filho a ajudar. Ele é especialista em direito de família e tem um histórico de ajudar mulheres em situações de violência doméstica. Mas eu não tenho como pagar pelos serviços dele, protestou Marina. Já conversamos sobre isso, assegurou Dona Rosa. Ele aceitou trabalhar sem cobrança inicial e você pode pagar quando sua situação financeira melhorar. Marina sentiu uma onda de gratidão e esperança. Pela primeira vez desde que fugira da fazenda, parecia que alguém estava lutando por ela de forma profissional.
Uma hora depois, um carro chegou à pousada e um homem jovem, aparentando ter cerca de 35 anos, desceu carregando uma pasta de documentos. Ele se dirigiu diretamente ao oficial de justiça. Sou o Dr. Marcos Pereira, advogado de Marina Santos. Apresentou-se ele, entregando alguns papéis ao oficial. Esta é a liminar judicial que impede a remoção de qualquer bem do casal, até a resolução do processo de separação. O oficial examinou os documentos cuidadosamente. Parece estar tudo em ordem, declarou ele finalmente. Sinto muito, Sr. Carlos, mas não posso prosseguir com a apreensão do animal neste momento. Carlos explodiu de raiva. Isso é uma palhaçada, gritou ele. Aquele cavalo é meu e vou recuperá-lo de qualquer jeito. Senhor, sugiro que consulte seu próprio advogado para contestar a liminar legalmente, disse Dr. Marcos calmamente. Qualquer tentativa de remover o animal por meios não oficiais será considerada desacato à ordem judicial. Carlos olhou ao redor, percebendo que não tinha mais apoio legal para suas ações. Depois de alguns momentos de hesitação, ele se dirigiu ao carro com os 2 homens que o acompanhavam. Isso não acabou, Marina, gritou ele pela janela do carro enquanto partia. Você vai me pagar por toda essa humilhação. Quando o carro desapareceu na estrada, Marina se sentiu como se pudesse respirar pela primeira vez em semanas. Ela se aproximou de Dr. Marcos, que estava guardando os documentos em sua pasta. Dr. Pereira, eu não sei como agradecer, disse, ela ainda tremendo pela emoção. Pode me chamar de Marcos, respondeu ele com um sorriso gentil, e não precisa agradecer. É meu trabalho ajudar pessoas em situações como a sua. Marcos era um homem de estatura mediana, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, e olhos castanhos que transmitiam seriedade e competência. Usava um terno simples, mas bem cortado, e falava de forma clara e objetiva. Agora, precisamos conversar sobre os próximos passos, continuou ele. A liminar nos dá tempo, mas Carlos vai tentar contestá-la. Precisamos preparar um caso sólido para a divisão dos bens e, principalmente, documentar o histórico de violência doméstica. Marina assentiu, embora se sentisse intimidada pela complexidade legal de sua situação. Dona Rosa me contou um pouco sobre seu caso, disse Marcos. Mas preciso ouvir todos os detalhes diretamente de você para preparar nossa estratégia. Eles passaram o resto da tarde conversando. Marina contou toda a sua história, desde os primeiros sinais de violência de Carlos até sua fuga com Trovão. Marcos fazia anotações detalhadas e ocasionalmente fazia perguntas específicas para esclarecer pontos importantes. O fato de você ter cuidado de Trovão desde que ele era um potro órfão trabalha a nosso favor, explicou o advogado. Podemos argumentar que há um vínculo especial que deve ser considerado na divisão dos bens. Mas Carlos tem os documentos de propriedade, lembrou Marina preocupada. Documentos podem ser contestados quando há circunstâncias especiais, assegurou Marcos. E o histórico de cuidados, além do vínculo emocional, são fatores que um juiz pode considerar. Pela primeira vez desde que havia fugido, Marina se sentia como se tivesse uma chance real de manter Trovão consigo. Naquela noite, ela dormiu melhor do que havia dormido em meses. Trovão pastava tranquilamente no pasto da pousada, aparentemente inconsciente de como havia estado próximo de ser levado embora novamente. Mas a sensação de segurança durou pouco. Na manhã seguinte, Dona Rosa a acordou com notícias preocupantes. Marina, precisamos conversar, disse ela, sua expressão grave. Acabei de receber uma ligação de uma conhecida na cidade. Carlos está espalhando histórias sobre você, dizendo que você roubou o cavalo e fugiu com dinheiro que era dele. Marina sentiu o estômago afundar. Que tipo de histórias? Ele está contando para todo mundo que você sempre foi desequilibrada e que roubou o Trovão para vendê-lo em outro lugar, explicou Dona Rosa. Está tentando ganhar simpatia da comunidade e fazer você parecer a vilã da história. Mas isso não é verdade, protestou Marina, embora soubesse que a verdade nem sempre importava quando se tratava de fofocas locais. Eu sei disso, minha querida, assegurou Dona Rosa, mas Carlos tem amigos na região
e algumas pessoas estão acreditando na versão dele dos fatos. A situação ficou ainda mais complicada quando Dona Rosa recebeu uma segunda ligação, desta vez de alguém da prefeitura local. Aparentemente, Carlos registrou uma queixa formal alegando roubo, informou ela, após desligar o telefone. Eles querem verificar se o cavalo está realmente aqui e se os documentos da liminar são autênticos. Marina sentiu o pânico crescer novamente. Mesmo com a proteção legal de Marcos, parecia que Carlos estava encontrando outras formas de criar problemas. "O que isso significa?" perguntou ela. "Significa que teremos uma visita oficial amanhã", explicou Dona Rosa. "Eles vão querer ver Trovão e examinar todos os documentos." Marina ligou imediatamente para Marcos, que a tranquilizou sobre a situação legal, mas também a alertou sobre a seriedade das acusações de Carlos. "Ele está tentando criar pressão pública e oficial para forçar você a devolver o cavalo", explicou o advogado. "É uma tática comum em casos como este." "E se os oficiais decidirem que Carlos tem razão?" perguntou Marina, temendo a resposta. "A liminar ainda está em vigor", assegurou Marcos. "Mas precisamos estar preparados para provar que suas motivações para levar Trovão foram proteção, não roubo." No dia seguinte, 2 funcionários da prefeitura chegaram à pousada, acompanhados por um policial local. Marina sentiu seu coração disparar quando os viu, mas tentou manter a calma. "Senhora Marina Santos?" perguntou um dos funcionários, um homem de meia idade com expressão séria. "Sim, sou eu", respondeu Marina, tentando soar mais confiante do que se sentia. "Recebemos uma denúncia de roubo de animal de grande porte", explicou o funcionário. "Precisamos verificar a situação do cavalo em questão e examinar a documentação referente à sua posse." Marcos havia chegado pouco antes dos oficiais e se posicionou ao lado de Marina. "Sou o advogado da senhora Marina", apresentou-se. "Ele, aqui estão todos os documentos legais referentes ao caso." Eles passaram quase 2 horas examinando papéis, observando o Trovão e fazendo perguntas detalhadas sobre a situação. Marina contou sua versão dos fatos, explicando como havia cuidado de Trovão desde Potro e como havia fugido para protegê-lo do abate. O policial, um homem jovem com expressão compassiva, pareceu especialmente interessado na parte sobre violência doméstica. "A senhora tem alguma evidência das agressões que mencionou?" perguntou ele. Marina se sentiu constrangida por ter que discutir detalhes íntimos de sua vida privada, mas sabia que era necessário. "Tenho algumas fotografias de lesões", admitiu ela, "e há vizinhos que testemunharam algumas das discussões." Marcos havia orientado Marina a reunir todas as evidências possíveis de violência doméstica, sabendo que isso fortaleceria significativamente seu caso. Depois de examinar tudo cuidadosamente, os funcionários se reuniram para discutir a situação. Marina e Marcos aguardaram nervosamente o resultado. Com base na documentação apresentada e na liminar judicial, "Em vigor", declarou finalmente o funcionário principal. "Não encontramos evidências de crime. A situação deve ser resolvida através do sistema judicial competente." Marina sentiu um alívio imenso, mas sabia que a vitória era apenas temporária. "No entanto", continuou o funcionário, "recomendamos que a situação seja resolvida o mais rapidamente possível através dos canais legais apropriados. Não podemos ter animais em disputa prolongada em nossa jurisdição." Depois que os oficiais partiram, Marina se sentou em um banco do jardim da pousada, exausta pela tensão emocional. "Como está se sentindo?" perguntou Marcos, sentando-se ao seu lado. "Aliviada, mas ainda assustada", admitiu ela. "Carlos não vai desistir facilmente." "Você está certa sobre isso", concordou o advogado. "Mas cada vez que ele tenta algo e não consegue, nossa posição legal fica mais forte. Estamos documentando um padrão de comportamento hostil e obsessivo da parte dele." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Nas semanas seguintes, a vida de Marina entrou em uma rotina estranha. Durante o dia, ela ajudava Dona Rosa com os hóspedes da pousada e cuidava de Trovão e dos outros cavalos. Mas havia sempre uma tensão subterrânea, uma expectativa de que,
Carlos apareceria novamente com algum novo esquema para recuperar o cavalo. E ele não a decepcionou. Na terceira semana após a visita dos oficiais, Carlos apareceu na pousada com uma nova estratégia. Desta vez, trouxe consigo uma mulher que se apresentou como assistente social. Estamos aqui para verificar as condições em que o animal está sendo mantido, explicou a assistente social, uma mulher de aparência profissional, mas fria. Marina sabia que aquilo era mais uma tentativa de Carlos de encontrar uma brecha legal para recuperar Trovão. A assistente social examinou as instalações da pousada minuciosamente, fazendo anotações em uma prancheta. Ela verificou as condições do pasto, a qualidade da água e da alimentação disponível para os cavalos, e até mesmo questionou Dona Rosa sobre suas qualificações para manter animais de grande porte. Tudo parece estar em ordem, admitiu ela relutantemente após completar sua inspeção. O animal está visivelmente saudável e bem cuidado. Carlos ficou visivelmente frustrado com o resultado. Mas ela não tem autorização legal para manter o cavalo aqui, protestou ele. A liminar judicial ainda está em vigor. Lembrou Marcos que havia sido chamado assim que Carlos apareceu. Até que seja revogada por um tribunal, a senhora Marina tem autorização legal para manter o animal sob sua custódia. A assistente social se dirigiu a Marina diretamente. Senhora Marina, embora as condições físicas estejam adequadas, devo alertá-la de que esta situação não pode continuar indefinidamente, disse ela. É necessário que busque uma resolução permanente através do sistema judicial. É exatamente o que estamos fazendo, assegurou Marcos. O processo está em andamento. Depois que Carlos e a assistente social partiram, Marina se sentiu como se estivesse vivendo em constante estado de alerta. Cada carro que chegava à pousada a fazia tensionar, temendo que fosse mais uma tentativa de Carlos de recuperar Trovão. Você não pode viver assim para sempre, observou Dona Rosa uma noite, quando encontrou Marina olhando nervosamente pela janela ao ouvir um carro se aproximando. Eu sei, admitiu Marina, mas não sei o que mais posso fazer além de esperar que o processo legal resolva tudo. Talvez seja a hora de considerar outras opções, sugeriu Dona Rosa cuidadosamente. Que tipo de opções? Dona Rosa hesitou antes de responder. Bem, você poderia procurar uma forma de comprar Trovão oficialmente de Carlos, sugeriu ela. Se você conseguisse o dinheiro para pagar um preço justo, talvez ele aceitasse vender. Marina balançou a cabeça imediatamente. Eu não tenho esse dinheiro. E mesmo que tivesse, não quero dar a Carlos a satisfação de lucrar com o sofrimento que ele causou, disse ela com firmeza. E se o dinheiro não viesse de você? Perguntou Dona Rosa misteriosamente. O que você quer dizer? Bem, alguns dos hóspedes da pousada ficaram sabendo da sua história, explicou Dona Rosa. Eles ficaram tocados pela sua situação e pela ligação que você tem com Trovão. Alguns se ofereceram para ajudar financeiramente. Marina ficou surpresa com a revelação. Pessoas que mal me conhecem estariam dispostas a me ajudar assim? Você subestima o impacto que sua história causou nas pessoas, disse Dona Rosa com um sorriso. Ver uma mulher lutando para proteger um animal que ama contra um homem que a maltratava, isso toca o coração de muita gente. Embora tocada pela generosidade dos estranhos, Marina se sentia desconfortável com a ideia de aceitar caridade. Eu não sei se conseguiria aceitar dinheiro de pessoas que nem conheço, admitiu ela. Não seria caridade, esclareceu Dona Rosa. Seria um empréstimo. Você poderia pagar de volta quando sua situação melhorasse. Marina prometeu pensar sobre a proposta, mas no fundo sabia que não se sentia à vontade com a ideia. A situação se complicou ainda mais na semana seguinte, quando Marcos ligou com notícias preocupantes. Carlos contratou um advogado, informou ele, e eles estão questionando a validade da liminar baseada em algumas tecnicidades legais. O que isso significa? Perguntou Marina, temendo a resposta. Significa que podem conseguir que a liminar seja suspensa temporariamente enquanto o caso é reavaliado, explicou Marcos. Se isso acontecer, Carlos poderá tentar recuperar Trovão novamente. Marina sentiu o mundo desabar ao seu redor novamente. Quanto tempo temos? Difícil dizer. Pode ser alguns dias ou algumas semanas, respondeu o advogado.
Vou fazer tudo o que puder para manter a liminar em vigor, mas você deve estar preparada para a possibilidade de precisar esconder Trovão novamente. Naquela noite, Marina conversou longamente com Trovão no pasto da pousada. O cavalo parecia sentir sua ansiedade e permanecia próximo a ela, ocasionalmente encostando sua cabeça em seu ombro em um gesto de consolo. Não sei o que vamos fazer se tivermos que fugir novamente, murmurou ela, acariciando o pescoço do animal. Não posso ficar colocando pessoas boas como Dona Rosa em risco por nossa causa. Trovão bufou suavemente, como se estivesse tentando tranquilizá-la. Foi então que Marina tomou uma decisão difícil. Se a liminar fosse suspensa e Carlos viesse atrás de Trovão novamente, ela não fugiria. Enfrentaria a situação de frente, mesmo que significasse perder o cavalo. Na manhã seguinte, ela chamou Marcos e informou sua decisão. Marina, eu entendo seu raciocínio, mas você não pode simplesmente desistir, protestou o advogado. Ainda temos opções legais a explorar. Quais opções? Perguntou ela, querendo acreditar que havia esperança. Bem, estou preparando uma argumentação baseada em crueldade animal, explicou Marcos. Se conseguirmos provar que Carlos pretendia enviar Trovão para o abate desnecessariamente, podemos questionar sua adequação como proprietário. Mas ele é legalmente o dono, lembrou Marina. Propriedade de animais não é absoluta, esclareceu o advogado. Existem leis que protegem animais de proprietários que demonstram crueldade ou negligência. Marina sentiu uma pequena fagulha de esperança reacender. Você acha que isso poderia funcionar? É uma estratégia arriscada, mas vale a pena tentar, admitiu Marcos. Precisaríamos de testemunhas que possam confirmar as intenções de Carlos e o histórico de cuidados que você deu a Trovão. Dona Irene poderia testemunhar, sugeriu Marina. Ela viu Carlos tentando forçar a venda para o frigorífico. Excelente! Vou entrar em contato com ela, disse Marcos. Também precisamos de evidências do vínculo especial entre você e Trovão. Alguém que possa atestar que o cavalo tem uma ligação única com você. Marina pensou por um momento. O veterinário que costumava atender os cavalos da fazenda sempre comentava sobre como Trovão reagia diferentemente comigo, lembrou ela. Dr. Antônio Silva. Ele poderia testemunhar sobre o comportamento do animal. Marcos anotou o nome. Vou procurá-lo também. Quanto mais evidências tivermos, melhor nossa chance de sucesso. Nos dias seguintes, Marcos trabalhou incansavelmente para reunir testemunhas e evidências. Dona Irene concordou prontamente em testemunhar, assim como o Dr. Antônio, que lembrava bem de Marina e sua dedicação aos cavalos. Mas Carlos não estava parado. Ele também estava reunindo suas próprias evidências e testemunhas, tentando construir um caso que o retratasse como vítima de roubo, e Marina como uma mulher desequilibrada. A tensão chegou ao ápice quando Marcos recebeu a notificação oficial de que a liminar havia sido suspensa temporariamente. Carlos agora tinha novamente o direito legal de recuperar Trovão. Ele provavelmente aparecerá aqui nas próximas 24 horas, alertou Marcos por telefone. Você tem certeza de que não quer esconder Trovão em outro lugar? Marina olhou pela janela para o pasto onde Trovão pastava tranquilamente com os outros cavalos. Tenho certeza, disse ela com determinação. Se é para enfrentar, isso vou enfrentar agora. Então estarei lá para apoiá-la, prometeu Marcos. E já alertei a imprensa local. Quanto mais publicidade der ao caso, melhor para nossa causa. Marina não havia considerado a possibilidade de envolver a mídia, mas concordou que poderia ajudar. Na manhã seguinte, conforme previsto, Carlos chegou à pousada. Desta vez, ele trouxe consigo não apenas o oficial de justiça e o veterinário, mas também 2 repórteres de um jornal local e uma equipe de uma emissora de rádio regional. Marina saiu para enfrentar o grupo, sentindo-se surpreendentemente calma. Dona Rosa permaneceu ao seu lado em apoio silencioso. Vim buscar minha propriedade, anunciou Carlos alto o suficiente para que os repórteres ouvissem. Aquela mulher roubou meu cavalo e tem mantido ele aqui ilegalmente. Senhor Carlos, interveio um dos repórteres, você pode explicar por que sua esposa levou o cavalo? Há alegações de que você pretendia vendê-lo para abate. Carlos pareceu desconfortável com a pergunta direta. Isso não é verdade,
negou ele. Eu apenas estava considerando todas as opções para o animal. Marina exagerou toda a situação. E as alegações de violência doméstica? Perguntou o repórter de rádio. Mentiras para tentar justificar. O roubo, disse Carlos rapidamente. Marina sempre foi uma pessoa dramática e instável. Marina sentiu a raiva crescer ao ouvir Carlos distorcer a verdade tão descaradamente. Mas Marcos havia-a orientado a manter a calma e deixar que os repórteres fizessem seu trabalho. Senhora Marina, dirigiu-se um dos repórteres a ela. Você pode nos contar sua versão dos fatos? Marina respirou fundo e contou sua história de forma clara e emotiva. Falou sobre os anos de humilhações, sobre o dia em que Carlos tentou vender Trovão para o frigorífico e sobre a decisão desesperada de fugir para proteger o animal que havia se tornado sua única fonte de consolo. Enquanto ela falava, Trovão se aproximou da cerca do pasto, como se sentisse que precisava estar perto dela. O cavalo permaneceu ali, observando Carlos com clara desconfiança. Posso mostrar a vocês a reação do cavalo? Ofereceu Marina aos repórteres. Ela entrou no pasto e chamou Trovão, que veio imediatamente até ela, permitindo que ela o acariciasse e montasse em suas costas sem qualquer resistência. Depois, ela pediu a Carlos para se aproximar. O contraste foi dramático. Assim que Carlos entrou no pasto, Trovão ficou agitado, afastando-se do homem e claramente demonstrando ansiedade. Como vocês podem ver, disse Marina, ainda montada em Trovão. A reação dele fala por si só. Os repórteres documentaram toda a cena, e a diferença no comportamento de Trovão com Marina versus Carlos era inegável. O oficial de justiça, embora tecnicamente obrigado a cumprir a ordem de reintegração de posse, parecia hesitante diante da situação complexa e da presença da mídia. Senhor Carlos, disse ele finalmente, embora eu tenha autorização para apreender o animal, a situação é claramente complicada. Sugiro que vocês tentem chegar a um acordo amigável antes de procedermos com a remoção forçada. Eu não quero acordo nenhum, exclamou Carlos frustrado. Aquele cavalo é meu e quero ele de volta agora. Mas sua atitude agressiva na frente dos repórteres não estava ajudando sua causa. Em contraste, Marina permanecia calma e digna, claramente preocupada apenas com o bem-estar de Trovão. Foi então que algo inesperado aconteceu. Dr. Antônio Silva, o veterinário que Marina havia mencionado a Marcos, chegou à pousada acompanhado por Marcos. Desculpem a interrupção, disse Dr. Antônio dirigindo-se ao grupo. Soube que havia uma disputa envolvendo um cavalo que eu conheço bem e senti que deveria vir prestar esclarecimentos. O veterinário, um homem de meia idade com barba grisalha e expressão séria, se aproximou do pasto onde Trovão estava. Este é definitivamente o cavalo que acompanhei desde Potro, confirmou ele. E posso atestar que Marina Santos foi a única pessoa responsável por todos os cuidados do animal desde que ele chegou à fazenda. Doutor Antônio, disse um dos repórteres, você pode nos falar sobre a relação entre Marina e o cavalo? É algo extraordinário, respondeu o veterinário sem hesitação. Em 30 anos de profissão, raramente vi uma ligação tão especial entre humano e animal. Trovão responde a Marina de uma forma que só se vê em casos de vínculo profundo e genuíno. E quanto ao Sr. Carlos? Perguntou o repórter. Dr. Antônio hesitou por um momento antes de responder. Posso dizer que, nas várias vezes que estive na fazenda, nunca vi Carlos demonstrar qualquer interesse ou carinho pelos cavalos, disse ele diplomática, mas claramente. Sua relação com os animais sempre pareceu puramente utilitária. Carlos ficou vermelho de raiva. Eu não preciso demonstrar carinho por animais para ser dono deles, gritou ele. Eles são propriedade, não bichinhos de estimação. Sua declaração foi captada pelos repórteres e claramente não ajudou sua imagem pública. Marcos se aproximou do oficial de justiça. Senhor oficial, gostaria de apresentar uma moção de emergência questionando a adequação do Sr. Carlos como proprietário do animal, disse ele entregando alguns documentos, com base em evidências de crueldade animal potencial e negligência histórica. O oficial examinou os papéis. Esta é uma questão complexa que vai além de minha jurisdição, admitiu ele. Vou ter que suspender a ordem de apreensão
até que um juiz possa revisar estas novas evidências. Carlos explodiu novamente. Isso é ridículo, gritou ele. Vocês estão todos conspirando contra mim. Sua perda de controle na frente dos repórteres foi o último prego em seu caixão em termos de opinião pública. As fotos e gravações daquele dia mostrariam claramente o contraste entre uma mulher calma, lutando para proteger um animal que amava, e um homem agressivo preocupado apenas com seus direitos de propriedade. Quando todos finalmente partiram, Marina se sentiu exausta, mas esperançosa. Pela primeira vez, sentia que a verdade estava sendo ouvida e que Trovão poderia ter uma chance real de permanecer com ela. Como você acha que isso vai terminar? Perguntou ela a Marcos enquanto observavam Trovão pastar tranquilamente. Honestamente, respondeu o advogado, acho que Carlos acabou de perder seu caso na frente de toda a comunidade. Juízes são humanos também, e eles leem jornais e ouvem rádio como qualquer pessoa. Nas semanas seguintes, a história de Marina e Trovão ganhou vida própria na região. O jornal local publicou uma série de artigos sobre o caso, e a emissora de rádio fez várias reportagens explorando questões de violência doméstica e direitos dos animais. A reação pública foi overwhelmingly em favor de Marina. Cartas de apoio chegavam diariamente à pousada, algumas com pequenas doações para ajudar com as despesas legais, outras simplesmente expressando solidariedade. Carlos, por outro lado, estava enfrentando crescente pressão social. Seus frequentadores habituais do bar local começaram a tratá-lo com frieza e ele havia se tornado persona non grata em muitos estabelecimentos da região. A pressão eventualmente o levou a procurar Marcos com uma proposta inesperada. Meu cliente está disposto a considerar um acordo financeiro, informou o advogado de Carlos durante uma ligação para Marcos. Que tipo de acordo? Perguntou Marcos cautelosamente. Carlos venderia o cavalo para Marina por um preço justo de mercado, explicou o advogado. Digamos 15 mil reais. Marcos quase riu da proposta. 15 mil reais? O cavalo vale no máximo 5 mil no mercado atual, rebateu ele. E isso presumindo que Marina queira comprar algo que deveria ser dela por direito. Então qual seria a contraproposta de vocês? Perguntou o advogado de Carlos. Marcos consultou Marina antes de responder. Nossa contraproposta é simples, disse ele. Carlos renuncia a qualquer direito sobre o cavalo em troca de Marina não processar por danos morais e violência doméstica. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Vou discutir com meu cliente e retorno, disse finalmente o advogado de Carlos. Marina estava dividida sobre a proposta. Por um lado, queria que a situação fosse resolvida permanentemente. Por outro, a ideia de deixar Carlos escapar impune de anos de abuso a incomodava. O importante é garantir que Trovão fique comigo, decidiu ela finalmente. O resto é secundário. Mas Carlos rejeitou a proposta inicial e fez uma contra-oferta, ainda mais ridícula. Ele manteria a propriedade de Trovão, mas permitiria que Marina o visitasse uma vez por mês. Ele está delirando se acha que vou aceitar isso, disse Marina quando Marcos lhe contou a contra-oferta. Concordo completamente, disse o advogado. Vamos levar isso para o tribunal e deixar um juiz decidir. A data do julgamento foi marcada para 6 semanas depois. Durante esse tempo, Marina continuou cuidando de Trovão na pousada, enquanto Marcos preparava meticulosamente o caso. O advogado conseguiu reunir um conjunto impressionante de evidências. Testemunhos de Dona Irene, Dr. Antônio e vários vizinhos da fazenda que haviam testemunhado o comportamento abusivo de Carlos. Também havia as fotografias das lesões que Marina havia sofrido ao longo dos anos e registros médicos que corroboravam suas alegações. Do lado de Carlos, o caso parecia cada vez mais fraco. Sua explosão pública na frente dos repórteres havia sido amplamente divulgada e ele estava lutando contra uma maré de opinião pública negativa. Uma semana antes do julgamento, algo inesperado aconteceu. O advogado de Carlos ligou para Marcos com uma nova proposta. Meu cliente está disposto a aceitar 5 mil reais pelo cavalo, ofereceu ele. É a nossa oferta final. Marina havia economizado algum dinheiro trabalhando na pousada, e Dona Rosa havia se oferecido para emprestar o restante. Mas algo na proposta súbita a deixou desconfiada. Por que ele mudou de ideia tão drasticamente?
Perguntou ela a Marcos. Boa pergunta, concordou o advogado. Deixe-me investigar um pouco antes de respondermos. A investigação de Marcos revelou informações preocupantes. Carlos estava enfrentando sérios problemas financeiros, bem piores do que Marina imaginava. Ele havia acumulado dívidas de jogo significativas e estava sob pressão de credores perigosos. Acho que ele precisa do dinheiro desesperadamente, explicou Marcos. Mas também me preocupa que ele possa estar planejando algo se não conseguir o dinheiro. Que tipo de coisa? Perguntou Marina, embora temesse a resposta. Bem, se ele não conseguir vender Trovão legalmente, pode tentar vendê-lo ilegalmente, sugeriu Marcos. Ou pior, pode tentar machucá-lo por vingança. A possibilidade aterrorizou Marina. Ela conhecia Carlos bem o suficiente para saber que ele era capaz de atos cruéis quando se sentia encurralado. O que você acha que devemos fazer? Perguntou ela. Honestamente, se você pode conseguir os R$ 5.000, eu recomendaria aceitar a oferta, disse Marcos. Às vezes é melhor pagar um preço pequeno por uma paz permanente do que arriscar algo muito pior. Marina passou a noite inteira pensando na decisão. Na manhã seguinte, encontrou sua resposta observando o Trovão no pasto. O cavalo estava feliz e saudável, completamente alheio às complexidades legais que rodeavam sua vida. Tudo o que importava era protegê-lo. Aceite a oferta, disse ela a Marcos. Vou encontrar uma forma de conseguir o dinheiro. Dona Rosa, true to her word, ofereceu emprestar a quantia necessária. E alguns hóspedes da pousada que haviam acompanhado a história também contribuíram voluntariamente. O acordo foi formalizado uma semana depois, no escritório de Marcos. Carlos apareceu com seu advogado, claramente ansioso para receber o dinheiro e encerrar toda a situação. Quando Marina entregou o envelope com os R$ 5.000, Carlos o pegou rapidamente e assinou todos os documentos transferindo oficialmente a propriedade de Trovão para ela. Finalmente acabou, murmurou Carlos enquanto guardava o dinheiro. Você pode ficar com aquele cavalo maldito. Marina sentiu uma onda de alívio e vitória. Depois de meses de luta, Trovão era oficialmente dela. Mas a sensação de vitória foi breve. 2 semanas depois do acordo, Dona Rosa recebeu uma ligação preocupante de uma conhecida na cidade. Marina, preciso te contar uma coisa, disse Dona Rosa com expressão grave. Carlos deixou a região. Aparentemente, fugiu no meio da noite sem pagar suas dívidas pendentes. Fugiu? Perguntou Marina, surpresa. Para onde? Ninguém sabe, respondeu Dona Rosa. Mas há rumores de que ele devia muito dinheiro a pessoas perigosas e que as coisas ficaram feias para ele. Marina sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Por um lado, a partida de Carlos significava que ela estava finalmente livre de sua presença ameaçadora. Por outro lado, ela se preocupava com o que poderia acontecer se ele voltasse no futuro. Você acha que ele pode voltar? Perguntou ela. Tão difícil dizer, admitiu Dona Rosa. Mas por enquanto você está segura e Trovão também. Nos meses seguintes, Marina gradualmente relaxou suas guardas. Carlos não deu nenhum sinal de vida, e ela começou a acreditar que ele realmente havia desaparecido permanentemente de sua vida. Ela continuou trabalhando na pousada de Dona Rosa, descobrindo que tinha um talento natural para lidar com os hóspedes e gerenciar as atividades equestres oferecidas pelo estabelecimento. Trovão se tornou uma das principais atrações, encantando visitantes com sua personalidade gentil e sua ligação especial com Marina. Durante esse período, Marina também desenvolveu uma amizade crescente com Marcos. O advogado visitava a pousada regularmente, inicialmente por motivos profissionais, mas gradualmente suas visitas se tornaram mais pessoais. Como você está se adaptando à sua nova vida? Perguntou ele durante uma dessas visitas, enquanto observava um trovão, pastando no final da tarde. Melhor do que eu esperava, admitiu Marina. Pela primeira vez em anos, sinto que posso respirar livremente. Marcos assentiu, compreendendo a profundidade de sua declaração. E quanto aos planos para o futuro? Perguntou ele. Você pretende ficar aqui permanentemente? Marina havia pensado muito sobre essa questão. Por enquanto, sim, respondeu ela.
Dona Rosa se tornou como uma família para mim. E Trovão está feliz aqui, mas às vezes penso em talvez abrir meu próprio negócio um dia. Que tipo de negócio? Algo envolvendo cavalos. Talvez terapia assistida por animais, disse Marina, seus olhos brilhando com a possibilidade. Vi como Trovão ajuda as pessoas que vêm à pousada. Crianças tímidas se abrem quando interagem com ele. Adultos estressados encontram paz em sua presença. Marcos sorriu vendo a paixão genuína em sua voz. Parece uma ideia maravilhosa, disse ele, e coincidentemente, conheço algumas pessoas que poderiam estar interessadas em investir em um projeto como esse. Marina olhou para ele com interesse. Sério? Há um crescente reconhecimento da eficácia da terapia com animais, explicou Marcos. Especialmente para pessoas que sofreram traumas, como você. A ideia plantou uma semente na mente de Marina. Durante as semanas seguintes, ela começou a pesquisar sobre terapia assistida por animais, lendo tudo o que conseguia encontrar sobre o assunto. Descobriu que havia um movimento crescente reconhecendo os benefícios terapêuticos da interação entre humanos e cavalos. Pessoas com depressão, ansiedade, trauma e várias outras condições estavam encontrando alívio através do contato com esses animais gentis. Trovão sempre foi meu terapeuta, refletiu ela para Dona Rosa uma tarde. Talvez seja hora de compartilhar esse dom com outras pessoas. Dona Rosa apoiou entusiasticamente a ideia. Você tem um talento natural com pessoas e animais, disse ela. E depois de tudo que passou, você entende melhor que ninguém como é importante ter um refúgio seguro. Marina começou a desenvolver um plano de negócios informal. Ela imaginava um pequeno centro onde pessoas pudessem vir para sessões terapêuticas com cavalos, especialmente mulheres que haviam sofrido violência doméstica. Quando compartilhou a ideia com Marcos, ele ficou entusiasmado. É perfeito, disse ele. Você estaria usando sua própria experiência para ajudar outras pessoas em situações similares. Mas eu não tenho qualificações formais em terapia, lembrou Marina preocupada. Isso pode ser arranjado, assegurou Marcos. Há cursos de capacitação em terapia assistida por animais. Com sua experiência prática e um pouco de treinamento formal, você estaria perfeitamente qualificada. A ideia começou a tomar forma mais concreta quando Marcos apresentou Marina a uma cliente sua, doutora Luísa Fernandes, uma psicóloga especializada em trauma que havia estado procurando formas inovadoras de tratamento para suas pacientes. Tenho visto resultados extraordinários com terapia assistida por animais, explicou doutora Luísa durante um encontro na pousada. Mas é difícil encontrar profissionais qualificados e instalações adequadas. Ela observou a interação entre Marina e Trovão com interesse profissional. Vocês dois têm uma conexão que não pode ser ensinada, comentou ela. É algo natural e genuíno, que é exatamente o que pacientes traumatizadas precisam. Doutora Luísa ofereceu uma parceria. Ela forneceria a expertise psicológica e referenciaria pacientes, enquanto Marina forneceria as instalações e o trabalho com os cavalos. Seria uma colaboração perfeita, entusiasmou-se Marina. Você lidaria com os aspectos psicológicos formais e eu me concentraria na interação humano-animal. Durante os meses seguintes, o projeto se desenvolveu rapidamente. Marina se inscreveu em um curso de capacitação em ecoterapia e descobriu que tinha uma aptidão natural para o trabalho. Dona Rosa ofereceu uma parte de sua propriedade para o novo empreendimento e vários hóspedes da pousada contribuíram financeiramente para o projeto After Learning About Marina's Background and Goals. O Centro de Terapia Esperança, como foi batizado, abriu suas portas 6 meses depois. Marina havia adquirido 2 cavalos adicionais, especialmente treinados para trabalho terapêutico, além de Trovão, que continuava sendo sua estrela principal. A primeira cliente foi uma mulher chamada Carmen, que havia sofrido violência doméstica similar à de Marina. Ela chegou ao centro extremamente tímida e ansiosa, mal conseguindo manter contato visual. Mas quando Marina a levou para conhecer Trovão, algo mágico aconteceu. O cavalo se aproximou gentilmente de Carmen, permitindo que ela o acariciasse com cautela crescente. Ele sabe, sussurrou Carmen, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele sabe que eu também fui machucada.
Durante as sessões seguintes, Carmen gradualmente se abriu, contando sua história enquanto escovava a crina de Trovão ou simplesmente sentava em sua presença. O cavalo parecia ter uma capacidade intuitiva de oferecer conforto exatamente quando era necessário. É como se ele entendesse a dor, observou doutora Luísa após várias sessões. Ele responde às emoções das pacientes de uma forma que facilita enormemente o processo terapêutico. O centro rapidamente ganhou reputação na região. Mais mulheres começaram a procurar ajuda, algumas vindas de cidades distantes, depois de ouvir falar do trabalho de Marina. Cada sucesso fortalecia a convicção de Marina de que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Ela estava usando sua própria experiência de sofrimento para ajudar outras pessoas a curar suas feridas emocionais. Você transformou sua dor em cura para outros, observou Marcos durante uma visita ao centro. É uma das coisas mais nobres que alguém pode fazer. Marina sorriu observando Trovão trabalhar com uma nova cliente. Trovão me ensinou que sempre há esperança, disse ela. Mesmo nas situações mais desesperadoras, se você tem alguém que acredita em você, pode encontrar uma forma de superar qualquer coisa. O relacionamento entre Marina e Marcos também havia evoluído durante esse período. O que começou como uma relação profissional se transformou em uma amizade profunda e, eventualmente, em algo mais. Posso fazer uma pergunta pessoal? Perguntou Marcos uma noite, enquanto caminhavam pelos jardins da pousada. Claro, respondeu Marina, embora sentisse uma ligeira tensão. Você já pensou em recomeçar romanticamente? Perguntou ele cuidadosamente. Ou as experiências com Carlos a deixaram muito machucada para isso? Marina refletiu sobre a pergunta. Durante muito tempo, a ideia de outro relacionamento romântico a aterrorizava. Mas, gradualmente, sua autoconfiança havia retornado e ela começara a considerar a possibilidade. Honestamente, disse ela, por muito tempo pensei que nunca conseguiria confiar em outro homem novamente. Mas você me mostrou que existem pessoas boas no mundo, pessoas que respeitam e apoiam, ao invés de destruir. Marcos parou de caminhar e se virou para encará-la. Marina, eu sei que pode ser cedo demais, e entendo completamente se você não estiver pronta, disse ele nervosamente. Mas eu me apaixonei por você. Por sua força, sua compaixão, sua capacidade de transformar sofrimento em algo belo. Marina sentiu seu coração acelerar. Havia sentimentos crescendo há meses, mas tinha medo de reconhecê-los. Marcos, começou ela, sua voz suave. Você me ajudou a recuperar minha vida quando eu achava que tudo estava perdido. Mais que isso, você me mostrou que posso ser respeitada e valorizada por quem realmente sou. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Eu também me apaixonei por você, admitiu finalmente. Mas preciso que você entenda que ainda estou aprendendo a confiar novamente. Pode levar tempo. Marcos sorriu, seus olhos brilhando com alegria e ternura. Temos todo o tempo do mundo, disse ele suavemente, e prometo que cada passo será dado no seu ritmo. Eles se beijaram suavemente sob o luar, com Trovão observando-os à distância, como um guardião aprovador de sua felicidade. O primeiro ano do Centro de Terapia Esperança foi um sucesso além das expectativas mais otimistas de Marina. Mais de 50 mulheres haviam sido atendidas, e os resultados eram consistentemente positivos. Marina havia se tornado uma figura respeitada na comunidade regional, conhecida não apenas por seu trabalho terapêutico, mas também por sua história de superação. Ela ocasionalmente dava palestras em escolas e organizações locais sobre violência doméstica e a importância de buscar ajuda. Nunca imaginei que um dia estaria aqui falando publicamente sobre minha experiência, disse ela durante uma dessas palestras. Por anos vivi com vergonha e medo, mas aprendi que não há vergonha em ser vítima, apenas em permanecer em silêncio. Sua história inspirava outras mulheres a buscar ajuda e a acreditar que era possível reconstruir suas vidas após situações de abuso. Trovão, agora com 9 anos, continuava sendo o coração do centro terapêutico. Sua capacidade de conectar-se com pessoas traumatizadas parecia apenas crescer com o tempo.
Ele é mais que um cavalo, observou uma cliente durante uma sessão. É como se fosse um anjo com 4 patas. Marina sorria toda vez que ouvia comentários assim, lembrando-se de como o trovão havia sido sua própria salvação durante os momentos mais difíceis. O relacionamento com Marcos também floresceu durante esse período. Eles se casaram em uma cerimônia simples na pousada de Dona Rosa, com Trovão servindo como padrinho, não oficial, decorado com fitas coloridas para a ocasião. Quem diria que um cavalo seria responsável por juntar vocês dois? Brincou Dona Rosa durante a recepção. Trovão sempre soube o que era melhor para mim, respondeu Marina, acariciando o pescoço do animal. Ele me protegeu, me consolou, e agora está testemunhando minha felicidade. A vida de Marina havia se transformado completamente. De uma mulher aterrorizada e humilhada, ela se tornara uma empresária de sucesso, uma terapeuta respeitada e uma mulher felizmente casada. Mas talvez a transformação mais significativa fosse a interior. Marina havia recuperado sua autoestima, sua confiança e sua capacidade de amar e ser amada. Às vezes olho para trás e mal reconheço a pessoa que eu era, confessou ela. A doutora Luísa durante uma de suas supervisões regulares. Era como se eu estivesse vivendo em uma prisão, mas uma prisão invisível da qual eu achava que nunca conseguiria escapar. E o que mudou? Perguntou a psicóloga, embora soubesse a resposta. Trovão me deu coragem quando eu não tinha mais força, respondeu Marina. Ele me mostrou que valia a pena lutar, que eu merecia ser protegida e amada. O centro continuou crescendo, expandindo seus serviços para incluir terapia para crianças traumatizadas e até mesmo programas para famílias inteiras. Marina desenvolveu métodos inovadores, combinando técnicas tradicionais de ecoterapia com sua compreensão intuitiva do comportamento animal e das necessidades emocionais humanas. Você criou algo único aqui, observou um especialista visitante de uma universidade estadual. A combinação de experiência pessoal, treinamento formal e essa conexão especial com os animais resulta em uma abordagem terapêutica muito eficaz. O reconhecimento profissional era gratificante, mas para Marina, a verdadeira recompensa continuava sendo ver a transformação nas vidas das pessoas que vinham ao centro. Cada mulher que recuperava sua autoestima, cada criança que voltava a sorrir, cada família que se reconectava através do trabalho com os cavalos, representava uma vitória pessoal para Marina. É como se eu estivesse pagando uma dívida, explicou ela a Marcos uma noite. Trovão me salvou, e agora nós estamos salvando outras pessoas juntos. 5 anos após a abertura do centro, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era uma jovem mulher que se identificou como filha de Carlos. Meu nome é Letícia, disse a voz do outro lado da linha. Acho que você conheceu meu pai, Carlos Santos. Marina sentiu seu estômago se revirar ao ouvir o nome de seu ex-marido depois de tantos anos. Sim, eu o conheci, respondeu, cautelosamente. Posso perguntar por que está entrando em contato? Bem, é uma situação complicada, explicou Letícia. Meu pai faleceu há alguns meses e quando estava organizando seus pertences, encontrei algumas cartas que ele nunca enviou. Cartas dirigidas à senhora. Marina ficou em silêncio, não sabendo como reagir à notícia da morte de Carlos. Eu sei que vocês tiveram problemas no passado, continuou Letícia. Mas nas cartas ele expressa arrependimento por como a tratou. Achei que a senhora poderia querer saber. Eu não sei o que dizer, admitiu Marina. Posso perguntar como ele morreu? Foi o coração, explicou Letícia. Aparentemente, ele havia parado de beber alguns anos atrás e estava tentando reconstruir sua vida, mas o dano já estava feito. Depois de desligar o telefone, Marina se sentou em silêncio por muito tempo, processando a informação. Parte dela sentia alívio ao saber que Carlos estava definitivamente fora de sua vida. Outra parte sentia uma tristeza estranha pela vida desperdiçada que ele havia escolhido. Ela decidiu não ler as cartas que Letícia oferecera enviar. O passado estava enterrado e ela não via necessidade de revivê-lo. Como você está se sentindo? Perguntou Marcos quando ela lhe contou sobre a ligação. Estranhamente em paz, respondeu ela.
Por muito tempo, carreguei raiva e medo dele, mas agora sinto principalmente pena pela vida que ele poderia ter tido se tivesse feito escolhas diferentes. Naquela noite, ela passou um tempo extra com Trovão, refletindo sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. Você salvou minha vida, meu amigo, sussurrou ela, acariciando sua crina agora salpicada de fios grisalhos. E juntos, salvamos muitas outras. Trovão, agora um cavalo sênior, mas ainda vital e alerta, encostou sua cabeça no ombro dela como sempre fazia quando percebia que ela precisava de consolo. Aos 42 anos, Marina havia construído uma vida que superava todos os seus sonhos mais otimistas. Tinha um casamento feliz, um negócio próspero, o respeito da comunidade e a satisfação de saber que estava fazendo diferença na vida das pessoas. Mas, acima de tudo, ela tinha Trovão, o cavalo corajoso que havia arriscado tudo para protegê-la quando ela não conseguia proteger a si mesma. Obrigada, disse ela simplesmente, e sabia que ele entendia. O sol se punha sobre o centro de terapia Esperança, pintando o céu com tons dourados que se refletiam no pelo castanho de Trovão. Era uma imagem de paz e realização que representava perfeitamente a transformação extraordinária que havia ocorrido na vida de Marina. De vítima de violência doméstica a terapeuta respeitada, de mulher aterrorizada a empresária de sucesso, de pessoa sem esperança a alguém que oferecia esperança aos outros, sua jornada havia sido possível graças à coragem e lealdade de um cavalo especial que entendeu melhor que qualquer humano o que significava proteger alguém que você ama. E essa proteção, descobriu Marina, era apenas o começo de uma história muito maior sobre cura, crescimento e a capacidade extraordinária do amor de transformar vidas. Fim da história. E você? O que achou dessa história de coragem e proteção mútua entre Marina e Trovão? Conseguiu enxergar como um animal pode ser um anjo protetor em nossas vidas? Compartilhe sua opinião nos comentários e nos conte se você também já teve um companheiro animal especial. Não esqueça do like e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes.